Olá, começa agora o Aquicultura e no programa desta semana vamos falar sobre uma das enfermidades que afeta a piscicultura, a estreptococose. A bactéria é um dos desafios sanitários que os produtores de tilápias enfrentam. Sobre o assunto, eu converso agora com Ulisses Pádua, veterinário e coordenador do Laboratório de Bacteriologia da Universidade Estadual de Londrina. Olá, seja muito bem-vindo ao programa, Ulisses. Oi, Simone, muito obrigado. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Toda nossa. Então, Ulisses, eu gostaria de começar pedindo para você explicar sobre o estreptococose e também a francisela. Bom, então a estreptococose e a francisellose são as duas principais doenças causadas por agentes etiológicos bacterianos, causados por bactérias que acometem as tilápias no país, no Brasil. Então, são os dois principais desafios sanitários que temos que trabalhar com estratégias de prevenção e controle e para evitar as perdas, porque quando se tem surtos de doenças com essas doenças, a mortalidade é muito elevada e acaba impactando muito a produção. A estreptococose, ela é causada por bactérias do gênero Streptococcus, principalmente o Streptococcus agalacti. O Streptococcus agalacti, ele tem dois subtipos que nós denominamos sorotipos. Tem o sorotipo 1B, que é o mais antigo, presente há mais tempo aqui no Brasil, que acomete bastante toda a produção brasileira. E temos também o sorotipo 3, que foi inclusive a minha equipe que descreveu ele aqui no Brasil pela primeira vez, em meados de 2017, acometendo tilápias da região nordeste do país, sendo que esse sorotipo 3 agora ele está presente em outras regiões também, mas continua ainda principalmente causando muitos prejuízos para as tilápias produzidas na região nordeste. Em relação à francisellose, é uma doença causada por uma bactéria denominada Francisella orientalis. Ela era chamada de Francisella noatunensis subespécie orientalis, devido a novos estudos de caracterização genética. Essa bactéria foi renomeada apenas para Francisella orientalis. Também é uma bactéria que causa grandes prejuízos para a produção de peixe. Essa bactéria, diferente do Streptococcus, nós ainda não temos vacinas comerciais disponíveis, então é uma bactéria que, por suas características de ser um patógeno intracelular facultativo, se torna um pouco mais difícil desenvolver e ter disponível vacinas com elevada eficácia. Já em relação ao Streptococcus, nós temos vacinas, e essas vacinas são muito importantes para a redução dos impactos e perdas de peixe pela doença Streptococose. Agora, Ulisses, a Universidade Estadual de Londrina, ela realizou um estudo, não foi? Conta pra gente. Nós temos diversos projetos de pesquisa, né? Atualmente eu estou com, eu sou professor também do curso de pós-graduação em ciência animal. Aqui, atualmente, estou com 5 doutorandos e 4 mestrandos, além de outros alunos de graduação, residentes, etc. Então, nós temos diversos projetos. Alguns projetos importantes da nossa equipe são justamente com Streptococcus agalacti. Por quê? Porque na estreptococose, apesar do Streptococcus ine e o Streptococcus dysgalacti, que são duas outras espécies de Streptococcus, também poderem acometer a tilápia e causar doença e perdas, aqui no nosso país, pelo menos, as principais perdas que nós temos na tilápia são provenientes da espécie Streptococcus agalacti, dos dois sorotipos, 1B e 3. Então, com isso, nós temos um projeto já caminhando há 2 anos, mais de 2 anos, em relação a uma vacina bivalente que contém na sua composição tanto a bactéria, uma vacina morta, com adjuvante oleoso, na sua composição, tanto o subtipo, o sorotipo 1B, quanto o sorotipo 3. Então, essa vacina bivalente, a gente tem testado ela tanto no laboratório quanto no campo, e ela tem demonstrado resultados muito interessantes. Então, a gente tem trabalhado nessa linha e temos também trabalhado na linha de vacina por imersão, onde a gente mergulha o peixe na vacina, essa vacina é misturada na água por alguns instantes e depois o peixe sai vacinado. Essa estratégia é interessante por quê?
Porque geralmente a vacina que nós aplicamos nos peixes, ela é na barriga do peixe. A gente chama de vacina intraperitoneal. É uma injeção, dá peixe por peixe. E isso você demanda muitas pessoas, você estressa o animal, que o animal tem que ser anestesiado, fica fora da água por alguns minutos e depois ele volta para a água. Então, essa é a vacina convencional que nós utilizamos hoje em dia. A vacina de imersão já é uma vacina que você mergulha o peixe na água que contém a vacina. Então, o peixe absorve pelas brânquias, ele engole um pouco dessa água. Então, ele é exposto à vacina e a gente tem tido também resultados muito interessantes com essa estratégia vacinal. Ela é um pouco mais complicada de se conseguir bons resultados do que a vacina injetável na barriga do peixe, mas a gente tem conseguido, utilizando algumas estratégias de pré-tratamento do peixe e também de utilização de bactérias probióticas, que tem aumentado bastante. Inclusive, é uma patente do nosso laboratório que estamos escrevendo agora para submeter ao Instituto Nacional de Pesquisa e Inovação, o INPE. Então, a gente tem essa nova patente em andamento em relação à vacina de imersão, utilizando, então, pré-tratamentos e inclusive, pré-tratamentos com bactéria probiótica para aumentar a eficácia dessa vacina por imersão, porque essa vacina por imersão, realmente você consegue vacinar um peixinho menor, porque a vacina injetável você tem que esperar o peixe ter pelo menos 15, 20 gramas. Essa você pode fazer com peixe de 5 gramas, 4 gramas, e você também consegue vacinar um grande número de peixes utilizando menos recursos humanos, menos pessoas, menos mão de obra. Isso também resulta também numa praticidade da vacinação. Você tocou num ponto fundamental, praticidade, você coloca ali no tanque, né, essa vacina, né, por imersão. Agora eu te pergunto, ela poderia ser mais viável para o piscicultor, mais barata? Em relação a custo, nós ainda estamos validando em relação a quantos peixes para cada volume de vacina dessa de imersão a gente poderia utilizar sem ela perder os seus componentes, os seus bioativos, as suas propriedades que vai gerar a imunidade no peixe, a proteção para o peixe. Então, a gente acredita que talvez ela vai ficar em relação a custo, o mesmo custo ou um pouco mais barato do que a vacina injetável, mas a gente ainda não consegue colocar na ponta do lápis isso, porque a gente ainda está fazendo novos testes para ver. Por exemplo, pegamos um tanque com 500 litros ou 1.000 litros, colocamos a vacina, vacinamos 5.000 peixinhos ali, tiramos, podemos colocar mais 5 peixinhos ou essa água com a vacina já perdeu um pouco as suas propriedades e vai gerar menor eficácia nesses próximos 5.000 peixinhos que a gente vai colocar? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente ter um produto muito bem definido que mantenha a sua qualidade em relação a limite de uso. Então, tudo isso a gente está levando em consideração. Em que fase está esse estudo atualmente? A gente já fez a primeira etapa, que seriam os testes de eficácia e mortalidade. Então, realmente, o pré-tratamento com a bactéria probiótica aumentou muito a eficácia da vacina por imersão. E agora a gente está partindo para esses testes aí de durabilidade de tempo de prateleira e também para durabilidade na hora que você colocou no tanque com a água, limite por volume de peixes que você pode vacinar ali naquele tanque que você colocou a vacina, sem perder eficácia. Tá certo. Agora, Ulisses, em que ambientes são encontrados o Streptococcus? O Streptococcus, né, as bactérias do gênero Streptococcus, uma vez que elas já estão totalmente disseminadas aqui no país, elas estão nos ambientes aquáticos. As bactérias do gênero Streptococcus que causam doença para o peixe, elas são adaptadas já a causar doença no peixe. Então, elas vão estar nos próprios peixes, porque nem todos os peixes vão ficar doentes e morrer. A gente tem uma coisa que a gente chama de portador assintomático. Geralmente é um peixinho que ele está saudável, mas a bactéria está viva dentro dele, se multiplicando, e ele é fonte de infecção, ele libera a bactéria na água para outros peixes poderem se infectar. Então isso acontece muito no Streptococcus agalactiae, já é muito relatado, e na
Francisella também. Então, a gente tem a principal fonte de multiplicação para aumentar a carga bacteriana é o próprio peixe, porque é um patógeno, que ele tem nutrientes e gosta, se multiplica no próprio hospedeiro, que é o peixe. Mas o sorotipo 3, por exemplo, do Streptococcus agalacti, ela é uma bactéria muito boa, formadora de biofilme. O biofilme, a bactéria produz uma substância, como se fosse uma gosminha, e ela gruda nas superfícies. Então, essas bactérias podem também ficar nesses biofilmes no ambiente ali aquático, no fundo do tanque, ali no substrato do fundo do tanque, nas gaiolas dos tanques nos tanques rede e outras estruturas, assim como também podem ficar no ambiente aquático, em outros hospedeiros, que não sejam peixes, ou peixes nativos, outros peixes que estão ali no reservatório, por exemplo. Os reservatórios, as gaiolas flutuantes, os tanques rede, os peixes ficam dentro dos tanques, mas existem peixes ali na água do reservatório, e esses peixes de vida livre podem também ser reservatórios vivos, né, biológicos, dos patógenos, e manter o patógeno sempre no ambiente aquático. Então, tem várias possibilidades da bactéria se manter no ambiente e, de uma forma geral, Streptococcus e Francisella estão bem disseminados aí nos principais polos de produção de tilápia do país. Agora, Ulisses, a mistura das águas de diferentes tanques também pode facilitar a disseminação da doença nas tilápias? Sim, quando a gente tem principalmente tanques escavados, né? Hoje já é de conhecimento geral que uma água de um tanque não pode passar pelo próximo tanque. Essa é a principal, é o básico assim, para evitar problemas ou doenças. Se um problema acontecer em um tanque, você evita que ele ocorra em outros tanques. Mas, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo, não é só assim que se trabalha para evitar que uma doença se dissemine numa fazenda, numa piscicultura, por exemplo. O próprio produtor ou seus funcionários, eles não podem, se eles entrarem com o macacão ou com a roupa em um tanque e entrar no outro, também vai levar a doença. Em alguns manejos de classificação, vocês repicam os peixes para diferentes tanques. Então, se aquele tanque tiver doença, ele leva para os próximos, que você está repicando esses peixes para próximos tanques. Tem as próprias aves que se alimentam desses peixes, as aves predatórias, que pode ir num tanque pegar um peixe, vai no próximo tanque pega outro. Então, tem vários componentes ou várias questões que precisamos levar em consideração para se ter uma biosseguridade muito bem definida, um plano de biosseguridade, estratégias de biosseguridade, para que se algum problema acontecer em um lote, isso não acometer os outros lotes de uma piscicultura. Inclusive segregação, tanto de funcionário quanto de lotes. Você trabalha com o peixinho pequeno aqui, o juvenil você trabalha aqui nessa região e o peixe de engorda você trabalha na outra região da fazenda. Os funcionários que trabalham aqui não trabalham ali, não podem ir acolá, só ficam naquela região. Então isso a gente chama de segregação, que é uma estratégia também muito interessante, mas alguns produtores não conseguem ainda colocar em prática, porque isso envolve custos. Muitas vezes o produtor precisa que o funcionário que trabalha aqui trabalhe ali também. Então isso tudo é muito complicado, mas alguns produtores eu consigo implementar programas de biosseguridade muito interessantes e seguem bem à risca tudo que é desejável. Então o manejo tem que ser bem complexo. Agora me surgiu uma outra dúvida. Ulisses, a qualidade da ração, ela também pode originar essa infecção? Bom, com certeza. Tudo está relacionado, né? Um animal com deficiência nutricional, ele com certeza vai ter o seu sistema imune afetado de forma negativa. E um animal que tem o seu sistema imune afetado de forma negativa, ele fica mais suscetível a doenças. Então, com certeza, tem uma relação direta. Atualmente, temos, na maioria das grandes fábricas e fornecedoras de ração, temos aditivos funcionais nas rações. Então, as rações já vêm com algum probiótico, algum ácido orgânico, algum aditivo nutricional imunoestimulante, óleo essencial ou extratos vegetais, etc., que também podem auxiliar não só na
nutrição, mas a nutrição funcional, a deixar o sistema imune desse peixe mais preparado para desafios. Então, é com certeza a nutrição um ponto-chave para a produção e é também o responsável pelos maiores custos de produção na tilapicultura, na criação de peixes. Então, qual o diagnóstico e os sinais clínicos que o piscicultor deve estar atento para saber se o peixe está ou não infectado? Bom, em relação às doenças de peixes, de forma geral, o primeiro sinal clínico que o peixe apresenta é a apatia. Então, esse peixe vai ficar ali no tanque, parado, na lâmina d'água, no canto do tanque, não tem interesse pela ração. Esse já é um indicativo que tem algum problema. Obviamente, esse problema pode não ser infeccioso, pode ter tido uma inversão térmica, pode ter tido uma baixa de oxigênio, né, o aerador não funcionou direito aquela noite, etc. Tem outros fatores que a gente tem que avaliar. Mas um peixe que não tem, uma tilápia que não tem interesse na hora do trato, isso já é preocupante. Os peixes ali na superfície, parados, escurecidos, que a gente chama de melanose, é uma preocupação. Na estreptococose, é muito comum a gente ver exoftalmia, que é a protusão do globo ocular. Pode ser unilateral ou bilateral, tá? Então, o olho do peixe fica saltado. Então, isso é um sinal clínico sugestivo de estreptococose. Não é um sinal clínico exclusivo de estreptococose, como muitos produtores acham. Tem várias outras bactérias que podem também causar exoftalmia, inclusive a francisella. Nem sempre a francisella causa isso, mas a francisella também pode causar exoftalmia, além da Edwardiella e outras bactérias. Então, o ideal é que o produtor, a cada momento que ele percebe que seus peixes o seu lote de peixes está com um problema atípico, fora do esperado, o ideal é que ele procure um laboratório especializado em diagnóstico e que ele possa fazer o diagnóstico desses peixes. Por quê? Porque você vai ter, para você solucionar um problema, eu sempre digo que você tem que conhecer o problema. E muitas vezes, conhecendo o problema, mesmo assim é difícil solucionar. Então, se a gente não conhece o problema, a gente não consegue solucionar da melhor forma possível. Então, no nosso laboratório, por exemplo, a gente recebe amostras de peixes de todo o Brasil para diagnóstico. E com isso, a gente trabalha em cima desse diagnóstico, dá o feedback para o produtor, ajuda o produtor até fazer cálculo de incorporação, de produtos na ração, quando necessário, às vezes antibacterianos, em situações emergenciais de surtos bacterianos, a gente pode também recomendar o tratamento com os antibióticos. Mas a gente dá todo o respaldo para o produtor, porque muitas vezes até o cálculo do antibiótico na ração é feito de forma errônea, e isso implica em várias consequências, inclusive para a saúde única, para a saúde do ser humano, porque se você usa um antibiótico de forma errada, você pode estimular a resistência ou selecionar genes de resistência aos antibióticos na sua propriedade, e essas bactérias em contato com a água, vai ter contato com pessoas também, durante a despesca e etc., tem que entrar na água, tem contato com essas bactérias, e esses genes de resistência podem ir se prosperando ou passando para outras bactérias, etc., isso causar um problema lá na frente para nós, seres humanos. A gente tem visto cada vez mais que as infecções hospitalares ou as infecções bacterianas, as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos, antibacterianos, e isso gera consequências para nós também, seres humanos. Então tem que ser um uso emergencial, com muito conhecimento, com muita técnica, para que a gente evite ao máximo problemas futuros para o ambiente, para os animais e para nós, seres humanos. Agora, Ulisses, eu estava lendo, a bactéria Streptococcus, ela já foi considerada doença de verão? Por quê? E como é que é hoje isso? Continua? Os primeiros surtos foram detectados principalmente em períodos quentes do ano. E realmente tem trabalhos que comprovam que a bactéria fica mais ávida, ela fica mais virulenta, que a gente chama, em temperaturas um pouco mais elevadas. Mas, atualmente, isso tem mudado bastante, tá? Com o tempo, a bactéria foi se adaptando, o Brasil
geralmente muitas regiões do país que criam tilápia não são quentes o ano todo, e atualmente a gente tem visto surtos de streptococose também em períodos com a água e a temperatura bem mais amena, de 22, 21 graus Celsius, de temperatura de água. Então, isso a gente percebe que é uma mudança de comportamento, mas claro que os grandes surtos com maiores mortalidades, maiores perdas, continuam sendo nos períodos quentes. Mas não quer dizer que a estreptococose não aconteça também em períodos de temperaturas amenas. E qual estação onde a francisella, né, a bactéria, é mais frequente? E quando o piscicultor deve ter mais atenção? A francisellose já é uma doença um pouco mais recente no país. E é uma doença que já é denominada como doença de inverno. A temperatura da água, o fator de risco para essa doença é quando a temperatura da água começa a ficar mais baixa, tá? Mas também já tem relatos de francisellose em temperaturas de água mais elevada, de 26, 27, 28 graus Celsius na região centro-oeste e no norte do país. Então, apesar de também ser uma doença que tem uma predisposição a acontecer mais no outono e inverno, quando as temperaturas estão mais baixas, a partir de abril em diante, na maioria das regiões, a gente tem que ficar de olho. A francisella, a gente muitas vezes vê só o peixe escurecido e o peixe para de comer. Então, também, se a gente levar em consideração a temperatura ambiental e da água, o peixe parou de comer, está escurecido, aí esse produtor tem um técnico, um engenheiro de pesca, um médico veterinário, um zootecnista, um agrônomo ali que o acompanha, que o ajuda, faz a autópsia dos peixinhos, consegue visualizar algumas lesões sugestivas de francisella, a gente pode também ficar de olho, mas é sempre importante confirmar em laboratório. Atualmente, a Edwardziella tem causado lesões de baço muito, muito parecidas com as lesões de baço de francisella. Então, é muito importante se ter esse tipo de acompanhamento por laboratório especializado. Inclusive porque a Edwardziella é uma bactéria que muitas vezes ela é resistente a muitos antibacterianos ou antibióticos. E a gente tem que ter uma estratégia mais elaborada, então, para combater esse patógeno. A francisella já é uma doença desde 2012, os piscicultores já estão um pouco acostumados, já sabem lidar um pouco com ela, mas a edwardziellose é uma doença emergente, mais recente no país, e tem também confundido muitos técnicos e produtores achando que é a francisellose, na verdade é a edwardziellose. Então, Ulisses, é bom sempre ressaltar, né, que a adoção de boas práticas de manejo pode sim auxiliar na prevenção de problemas e também de prejuízos, né? Como os piscicultores devem agir, você já falou bastante coisa aqui pra gente, mas, por exemplo, superlotar tanques com peixes também não é uma boa, né? Sim, com certeza, é o que a gente chama de densidade animal. A densidade animal acaba que ela reflete em muitas coisas. A tilápia é um peixe competitivo na hora de se alimentar, acaba que os peixes mais competitivos vão se alimentar mais, os outros menos. Você tem maior liberação de amônia nessa água, a qualidade, matéria orgânica, etc. A qualidade dessa água também fica muito mais dificultosa de se manter uma qualidade razoável de água para esses peixes continuarem se desenvolvendo. Então, certamente, a densidade animal, pelo próprio estresse de colocar muitos animais num espaço reduzido, e isso pode interferir, inclusive, resultando numa baixa do sistema imunológico desses peixes, tá? E também, além da qualidade ambiental que você perde. Então, certamente, uma densidade animal tem que ser muito bem pensada em relação à estrutura do produtor. O nosso tempo já está esgotando, infelizmente. Ulisses Pádua, eu gostaria de agradecer muito os seus esclarecimentos e a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço muito, Simone. Coloco à disposição sempre que precisarem. Coloco o LABEP, o nosso laboratório aqui à disposição para ajudar os piscicultores do país a solucionar os problemas e criar um peixe cada vez melhor, com mais qualidade e levar o Brasil a só crescer na piscicultura, porque a gente tem muito que crescer.
E esse foi o Aquicultura desta semana. Muito obrigada pelo carinho e também pela sua audiência. Fique agora com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau, tchau.